Boa tarde, pessoal. Márcia Varela, Bernardo. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Bruno Langer. Vocês são pontuais, hein, turma? Que bacana isso. Eu abro a live do Incapé, parece que vocês ficam esperando. Deu 5 horas. Todo mundo... Bacana isso. Bom, eu agradeço em nome do Incapé pela participação de todo mundo. Que bacana, essas lives têm tido uma repercussão muito interessante. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, Dia Mundial das Abelhas. A gente está falando de produção animal, né? Vamos falar de avicultura caipira. E hoje também é Dia Mundial das Abelhas. Aliás, essa semana tem 2 datas relacionadas a esse tema. Hoje, dia 20, é Dia Mundial das Abelhas e no dia 22, próxima sexta, é Dia do Apicultor. E, gente, tem que contar para vocês, o Incapé faz um trabalho lindo com apicultores e meliponicultores do Espírito Santo, oferecendo assistência técnica, informação, orientação, fazendo o trabalho de extensão rural, de pesquisa, para ajudar no desenvolvimento da atividade, obviamente, da apicultura e da meliponicultura, e também na preservação desse insetinho tão importante para a nossa economia e para o meio ambiente, né, gente? É um trabalho muito bacana. Por falar em assistência técnica, vocês vão ver que eu falo muito, a equipe do Incapé em São José do Calçado fez um trabalho muito bacana para ela conseguir levar a informação aos agricultores nesse período de pandemia. Eles colocaram um varal de informações, gente. Muito legal essa iniciativa deles, lá da equipe do Incapé de São José do Calçado. Parabéns para a turma toda. Se quem está assistindo quiser saber mais sobre essa iniciativa, dá uma olhadinha no site do Incapé, o link está na bio, que lá tem uma matéria completa sobre esse assunto. Eu ainda não me apresentei, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Esteves, eu sou jornalista, trabalho na comunicação do Incapé, na coordenação de comunicação, e junto com a Rosana e com o Thiago, a gente tá por trás das redes sociais do Incapé. Então, a turma tá comentando, eu não tô conseguindo acompanhar, mas enfim, a gente que tá por trás das redes sociais do Incapé, respondendo os internautas, enfim, buscando as melhores fontes para responder os temas que vocês apresentam pra gente. A ideia de fazer essas transmissões via Instagram é antiga até, e aí isso se tornou uma realidade nesse período de pandemia, uma forma de entregar esses resultados para a sociedade capixaba como um todo, os resultados maravilhosos que a turma do Incapé produz de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Está sendo toda quarta-feira às 5 da tarde e diante da demanda e do sucesso que tem feito junto a quem está vendo, né, quem está assistindo, a gente está pensando na possibilidade de ampliar isso mais vezes por semana. Conversei hoje e ao longo da semana com alguns colegas do Incapé para ver o que a gente consegue fazer para aumentar isso. Está sendo bem bacana realmente. Bom, nessas lives já falamos com o diretor-presidente do Incapé sobre o momento da pandemia, já conversamos na semana passada com o Verdim sobre a safra de café e hoje vamos falar sobre a avicultura caipira, abordando alguns aspectos relacionados à produção e também algumas curiosidades, para matar a curiosidade, saciar essa curiosidade que muita gente tem, inclusive eu, tá, gente? Estou fazendo dessas lives um aprendizado enorme. Hoje, quem vai passar as informações pra gente é a Maíra Formentini, que é zootecnista do Incapé. Maíra, se você já estiver aí, você, por favor, me dá um sinal, me dá um okzinho aí nos comentários. Enquanto a Maíra se manifesta, gente, deixa eu só passar as regrinhas, né? Como que a gente vai conduzir isso aí. A ideia é a gente ocultar esses comentários que estão aparecendo aí. Por quê? Porque acaba distraindo quem tá passando a informação e fica aquele monte de letrinha na frente do rosto da pessoa, né? A tela vai ficar dividida quando eu colocar a Maíra na conversa, ela já sinalizou que tá aí. Então, a tela vai ficar dividida e vai ficar aquele monte de letrinha. Então, eu vou ocultar esses comentários. E aí, as perguntas de vocês, a gente vai pedir que vocês façam nessas 2 cartinhas que tem aqui no cantinho. Tem, do lado do campo de comentários, tem essas 2 cartinhas com uma interrogação. É aí que vocês vão fazer as perguntas.
A gente já abriu uma caixa de perguntas nos stories do Incapé, do Instagram. Eu já anotei algumas perguntas aqui para a Maíra responder agora. Mas a gente vai, como eu tô falando com vocês, desativar esses comentários para ficar um bate-papo mais íntimo, né? Sem esse monte de letrinha no rosto da pessoa. Parece final de telejornal, esse monte de letrinha passando. Outra situação que pode acontecer e acontece com alguma frequência. A internet pode cair. A minha internet pode cair, a da Maíra pode cair, a de vocês pode cair. Se a minha ou a da Maíra, se a internet da gente cair, a primeira possibilidade é retomar a transmissão. A gente vai fazer um sinal, vai fazer alguma coisa, se não cair ninguém vai ver, todo mundo vai perceber que caiu, se ficar sem áudio a gente faz o sinal e a gente vai retomar a transmissão. Se na pior das hipóteses não for possível retomar essa transmissão, o que a gente vai fazer? A gente vai remarcar esse tema para voltar a falar sobre esse assunto aqui no Instagram do Incapé. E aí a gente avisa aqui mesmo no Instagram quando que vai ser, quando que a gente vai falar disso novamente. Essas regrinhas a gente repete toda a transmissão para a pessoa relembrar ou para quem está entrando agora pela primeira vez. Bom, a Maíra também, caso aconteça alguma impossibilidade de retomar a transmissão, a Maíra gentilmente falou que ela está à disposição pelo Instagram dela. Se vocês quiserem anotar, a gente vai repetir ao longo dessa transmissão. É o @zootecnista_mai. Mai com I no final. Beleza? Eu vou tentar chamar a Maíra aqui agora. Vamos ver. Achei. E aí, como eu combinei com vocês, eu vou desativar esses comentários que estão aparecendo na frente da tela. A Maíra já tá aí. Tudo bem, Maíra? Oi, gente. Boa tarde, Ju. Boa. Vou desativar o comentário aqui, como eu combinei com a turma, hein? Tirar ok, tudo certo. Na frente do seu rosto. Agora sim, vamos falar de avicultura caipira, produção e a parte que eu mais gosto, que é curiosidade. Vamos lá. A primeira coisa do mundo sobre avicultura caipira. O que é que diferencia uma galinha caipira de uma galinha comum de granja? Certo. Bom, Ju, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, né? Bom, eu sou Maíra Formentini, estou no Incapé há 4 anos, 3 anos trabalhando com avicultura caipira, agroecológica. E hoje eu estou numa unidade chamada UEPA, que é a Unidade Experimental de Produção Animal Agroecológica. Ela fica aqui na fazenda do Incapé, em Linhares. Então, aqui a gente desenvolve um trabalho com produção animal, agroecologia, e aí a gente tem trabalhos com abelhas, que hoje é dia das abelhas, né? Dia Mundial das Abelhas. Abelha com ferrão, abelha sem ferrão. Temos uns trabalhos com bovinos, já tivemos muito trabalho com peixe aqui também. Hoje, infelizmente, não tem mais, mas já publicamos bastante coisa com peixe. E hoje eu estou coordenando essa unidade. E aí aqui a gente tem um setorzinho que a gente recebe visita de estudantes, de técnicos, de produtores que querem saber um pouco mais de galinha caipira, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Receber visitante nesse período de pandemia, né? Mas vai passar, né? Infelizmente, a gente não está podendo receber, mas rezando para que em breve a gente esteja com tudo liberado para poder receber aqui de novo, porque eu vou te falar, é a parte que eu mais gosto do meu trabalho, é receber produtor, receber aluno aqui, é muito bom. Conversar com as pessoas é legal, né? É bom, muito bom mesmo. Então vamos. Bom, então me responde qual a diferença da galinha caipira para... Vamos lá. Para galinha comum ou galinha industrial, ou que a gente chama, né? Bom, a galinha caipira ela tem vários quesitos para ela ser considerada caipira. Primeiro é que ela tem que ser uma raça ou uma linhagem específica. Ou seja, aquelas linhagens que a gente vê para produção de ovo em gaiola, ela não é uma galinha caipira. Ela não, mesmo se eu criar ela de maneira caipira, ela não pode ser considerada uma galinha caipira. Então aí envolve a linhagem ou a raça, envolve o tipo de criação. Então, se eu vou criar uma galinha de corte para ela ser caipira, ela tem que ser criada durante no mínimo 70 dias. Diferente de um frango de corte comum, que com 42 dias ele já está pronto para abate, né? E no caso das poedeiras também, para postura, eu preciso que ela tenha acesso ao pasto,
né? Ela precisa ter uma área livre para ela pastejar, para ela espojar, que a gente chama que é aquele ato de deitar e sacudir as penas, né? Se bater dentro da areia. Ela precisa ciscar, ela precisa subir em puleiros, ela precisa ter abrigos. Então, tudo isso envolve uma criação caipira. Ela tem que ter alimentação diferenciada também, com alimentos alternativos, né? E aí você pode usar várias coisas nessa alimentação para melhorar o desempenho dela. Posso te interrompendo? Batendo papo mesmo? Pode, claro, sem problemas. Essa questão de alimentação, e como a gente abriu nos stories para as pessoas enviarem perguntas, o Johnny Gomes, ele perguntou uma situação justamente voltada para a alimentação. Se existe alguma alternativa para substituir a soja na ração. Aí, nesse caso, eu estou entendendo que não é para criação caipira, né? Não. Você pode usar... Oi, desculpa, cortou um pouquinho o áudio. Não, eu te perguntei se a caipira come essa ração com soja ou só a galinha de granja. Não, a caipira ela pode consumir sim essa ração com soja, mas a gente acaba optando por outros alimentos. Por quê? A gente sabe que hoje 99% da nossa soja é transgênica, né? Então a gente evita essa soja. Mas alguns casos não tem como evitar. Então a gente acaba usando um pouco e substituindo pelo menos a maior parte dela. Aqui na UEPA a gente tem um trabalho bem bacana porque a soja é a fonte de proteína, né, da ração. E aí a gente consegue substituir isso, por exemplo, pelo feijão. Aqui em Linhares nós temos empacotadoras de feijão, né? Então a gente consegue comprar muito barato aquele feijão quebrado, que não vai para o pacote. E aí a gente torra esse feijão, porque o feijão tem um fator antinutricional, a gente torra ele e fornece ele na ração, substituindo quase 100% da soja. E com alguns outros complementos. Até mesmo a folha de mandioca, né? A gente corta ela, deixa secar, tritura e inclui a folha de mandioca na ração também. Isso só falando em ração. Você ia me perguntar alguma coisa? Então, o agricultor, o criador, ele vai ter possibilidade de substituir a soja por outro alimento. Sim, sim. E não... Isso, e não só na ração, né? Você pode fornecer alimentos extras. Então, você diminui a quantidade de ração que você está fornecendo para essa ave e pode inserir aí outros alimentos frescos. Ou, por exemplo, a própria mandioca mesmo, o produtor usa muito, né? O aipim, ou mandioca, que tem gente que considera a mandioca brava. Essa não é adequada. Mas o aipim, ele pode ser quebrado e fornecido. A gente recomenda que deixe uma horinha ali no sol ou ao ar livre para ele perder o fator antinutricional, mas ele pode ser fornecido para as aves. Ou o que a gente faz muito, que é muito interessante, e o pessoal aqui do lado do norte, ou onde tem quilombos, conhece muito bem, é a puba de mandioca. Você pega essa mandioca, coloca ela num tambor com água, quebra, coloca num tambor com água, fechadinho, sem ar, e ali as bactérias anaeróbicas, né, que são aquelas bactérias que se desenvolvem sem presença de ar, elas vão fermentar essa mandioca. Quando ela fermenta, ela vai ficar mais macia, mais palatável para a ave, ela vai disponibilizar melhor a proteína que está ali na mandioca, e, além de tudo, é um fermentado. O fermentado ele melhora a flora intestinal da ave, e isso melhora a digestão, melhora o aproveitamento dos alimentos. Muito bacana de se trabalhar. Show. Aí eu tenho a pergunta aqui da Ana Rosa, vou colocar na tela. Vamos ver se aparece para você. Ana do IFE, baiano. Ela pergunta a diferença entre a galinha caipira, a galinha orgânica, a galinha de terreiro, galinha agroecológica. Tem diferença, né? Tem diferença. Nem sempre uma galinha caipira ela é orgânica, viu, gente? Tem gente que confunde muito isso. Galinha caipira é um sistema de criação solto, onde ela tem uma área para pastar, como a gente estava falando antes, mas a galinha orgânica, ela precisa de um certificado, ela precisa de regras mais específicas, e ela precisa, para você falar que a sua galinha é orgânica, ela tem que comer, a maior parte dos alimentos fornecidos a ela tem que ser orgânicos também. E aí, para isso, você precisa de uma certificadora que vai lá na sua propriedade e vai atestar se o que você está fazendo está dentro das normas. Então, nem toda galinha caipira é orgânica
E nem toda galinha orgânica é caipira, porque eu posso criar um frango de corte, aquele frango branco que todo mundo conhece, num sistema orgânico, mas ele não é um frango caipira, então ele não pode ser considerado caipira. Então são duas coisas... Pode terminar. São duas coisas diferentes, mas que acabam andando meio juntas, né? Porque a maioria das pessoas que trabalha com orgânico opta pela galinha caipira. Show. A Mércia, você conhece bem, que é nossa... Claro! Colocou uma questão que eu acho importante você abordar para tirar a dúvida da turma, ó, que é dieta balanceada de acordo com a categoria animal, idade, enfim. Isso, com certeza. A gente trabalha com várias rações para cada categoria. Então, o pintinho, normalmente de 0 a 7 dias, a gente trabalha com uma ração pré-inicial, que é uma ração mais forte em proteína, com bastante energia bem disponível, para que ele tenha um desenvolvimento inicial melhor, proteína boa para o desenvolvimento de músculo e de ossos. E aí, depois, você tem uma ração de crescimento, para essa fase onde ele vai desenvolver o tamanho dele. Tem ração para início de postura, quando a galinha está chegando na fase de começar a pôr os ovos, você entra com essa ração. Tem ração de postura, tem ração para galos, quando a gente deixa os galos separados, os galos reprodutores, a gente faz rações diferentes para eles também. Então, cada fase tem um tipo de ração diferenciada. E aí um acompanhamento de um profissional, né? Exatamente. Aqui nós somos em duas zootecnistas, né? Eu e Mércia, de frente aqui para a unidade. Outra questão aqui, eu vou ler, tá, Mércia? Você me perdoa de eu não colocar novamente no ar. Essa questão da galinha orgânica, caipira ou não orgânica. E a galinha caipira é vacinada? Quando, por exemplo, a galinha adoeceu, a questão do antibiótico, como é que fica na criação orgânica, por exemplo? A questão de vacinação, ela deve ser feita, porque a exigência, tá, do IDAF, a gente precisa vacinar. Tem algumas doenças que são obrigatórias de vacinação. Quando você compra o pintinho também de criatório, ele já vem vacinado para algumas doenças, tá? Então, isso aí não tem jeito, temos que vacinar. Com relação a antibióticos, no orgânico isso não é permitido. E nós temos alguns tipos de criação também que são antibióticos free. Então, você não utiliza antibióticos. Nesse caso, é trabalhado a parte de homeopatia, né, e fitoterapia. Os chazinhos que as avós faziam, a gente faz isso para os animais também, da mesma maneira. Então, tem chazinho que é antibiótico, tem chazinho que é para febre, tem chazinho que é para congestão. Tudo isso é trabalhado dentro do orgânico e dentro do antibióticos free, por exemplo. Bacana. Tem gente que mandou pergunta pelos stories e que está repetindo as perguntas aqui. Eu vou juntar duas perguntas em uma. A Pati Akemi, eu acho que é isso mesmo. Ela pergunta se é rentável a criação da galinha para quem tem pouco espaço. E deixa eu juntar com a pergunta do Matheus Bicalho, que ele pergunta quantas galinhas por metro quadrado podem ser alocadas na criação de galinha caipira poedeira. Vamos falar um pouquinho do espaço e da densidade, né? Certo. Aí depende muito da categoria, porque os orgânicos eles vão pedir um pouquinho mais de espaço para essa ave, né? Mas, em média, o que a gente usa aqui, que está dando bem certo, 3 aves por metro quadrado na parte de abrigo, ou seja, dentro do galinheiro, e uma ave para cada 3 metros quadrados no pasto. Então, fica um joguinho ao contrário. 3 aves para 1 metro quadrado dentro do abrigo e 3 metros quadrados por ave para o lado de fora, né? Isso com pasto adequado para que ela possa pastejar. Agora, dúvida minha também. Carne de galinha caipira é diferente de carne de galinha comum? Para eu comer meu peito de frango grelhado? É bem diferente, né? Se ela for feita no fogão a lenha, então melhor ainda. A carne da galinha caipira, como ela fica um pouco de tempo a mais, né? Ela é
Porque o frango comum, ele com 42 dias ele tá pronto, então ele acaba que é um pintinho ainda, né? Ele ainda é muito novinho. A carne dele é mais macia, é mais molinha. O frango caipira, pela linhagem e por ficar mais tempo, ele acaba que as fibras musculares elas são um pouquinho mais resistentes. Também porque ele tem acesso a pasto, ele anda, né? Então ele acaba desenvolvendo mais as fibras musculares e aí fica um pouquinho mais consistente. Tem diferença sim. Inclusive no sabor, né? Eu vou entrar na pergunta que o Abel colocou, o Abel, colega nosso também. Ele colocou isso com você. A gente já atendeu um internauta aqui no Instagram do Encapé sobre esse tema, que é a questão da cor da casca do ovo. Aham. Do ovo vermelho para o ovo branco, para o ovo caipira. Aham. Nós temos aí uma paleta de cores maravilhosas dentro dos ovos, né? Coisa mais linda, principalmente nos caipiras, a gente vê desde do branco, né, aí comum, passando pelos rosados, os avermelhados e até azul e verde, né, que são lindos, são ovos lindos de ver. E aí chegando até o marrom, que é o mais comum, o branco e o marrom, que são os dois mais comuns que a gente vê nos supermercados. O que determina isso, a cor da casca, é a genética. Então, não importa a alimentação que eu vou dar para essa ave, uma ave que nasceu com genética para botar ovo branco, ela vai botar ovo branco a vida inteira dela. Não adianta eu tentar nem dando coloral para ela, ela não vai mudar a cor da casca. O que pode mudar, diferenciar aí com a alimentação é a cor da gema, né? Que aí é onde a gente vê nos ovos caipiras aquela gema mais amarelinha, né, mais firme. Essa coloração de gema, sim, é dada pela alimentação. Principalmente pelos capins que ela come, tá? Agora, a cor de casca não tem como modificar. Então, o ovo branco, a galinha do ovo branco... Quanto mais verde a galinha come, mais vermelhinha é a gema, não é isso? Mais vermelhinha fica a gema. Existem algumas coisas também que são acrescentadas na ração que você pode... Numa granja industrial, por exemplo, você pode amarelar um pouco mais essa gema do ovo. Mas aí vai mais para o lado dos corantes, né? Uma coisa mais artificial um pouquinho. Mas o principal é o pasto. Vamos falar um pouquinho de mercado, porque tem um monte de gente perguntando sobre valores. Legal. O Henrique, se eu não estou enganada, peraí que eu anotei. Ele fez a pergunta aqui agora e já tinha colocado no story também. Como agregar valor ao produto na diferenciação do ovo comum? Como na verdade... ao ovo caipira que ele está produzindo? Na verdade, o ovo caipira em si, ele só de falar que ele é caipira, ele já agrega um valor enorme aí, né? Porque você consegue vender um ovo caipira num preço muito mais alto do que um ovo comum. O que a gente pode fazer, assim, eu acho que eu teria que me aprofundar um pouco mais nisso também. Mas você tentar atender as normas para a criação de caipira, hoje a norma principal que a gente vê é a da ABNT. E aí você entrar nessas normas, criar certinho daquela maneira e conseguir comprovar isso numa embalagem legal, né? Eu acho que isso chama muita atenção do consumidor, você ter uma embalagem bacana, você ter uma apresentação de produto legal. E aí, com certeza, você vai agregar valor a esse produto. Sobre as normas da ABNT, a Carol colocou para opinar sobre as normas para a produção de ave caipira. O que a ABNT fala, mais ou menos, Maíra? Então, a ABNT tem todas essas normas de tamanho de piquete, tamanho de galinheiro, quantos dias ela tem que ficar, como é que tem que ser a criação. Eu acho que é um tema que a gente vai aprofundar demais aqui, vai acabar puxando muito tempo. A gente pode marcar talvez um dia e fazer uma outra live falando sobre isso, ou então eu respondo ela depois também, no particular, né? Uma coisa mais... Quem fez a pergunta aqui foi Carol. Isso, Carol. O Instagram é @zootecnista_mai. Mai com i final, de Maíra. Vamos, ainda sobre mercado, um internauta perguntou aqui, eu não estou achando a pergunta dele mais, achei. Foi o Matheus Bicalho novamente, sobre a questão da ração com o preço do dólar. Como que o pequeno agricultor, o pequeno produtor pode ser competitivo com essa questão de só alta do dólar? A alta do dólar levou a soja nas alturas, né? Nós estamos aí com um problema seríssimo.
eu acho que tem que partir para alimento alternativo mesmo. O pequeno produtor ele tem que trabalhar com esses alimentos alternativos. O Incaper está aí tentando muitos projetos, fazendo muitos projetos para comprovar a eficácia desses alimentos, né? A gente tem as duas experiências que eu falei aqui, que é com o feijão e com a folha de mandioca, que a gente tem os resultados excelentes, tanto para postura quanto para engorda de frangos. E partir para essa área aí. Alimento alternativo para diminuir a quantidade de soja da ração e tentar fazer isso um pouco mais barato, porque realmente a ração ficou muito cara. Joia, coloquei para você a pergunta de Mar Varela S, ou Varelas, para você falar um pouquinho sobre as exigências de legislação para comercialização. Esse internauta, essa pessoa também abordou a gente pelos stories. Uhum. Então, eu vou pedir desculpas. Oi? Desculpa, não ouvi. Para comercialização. Eu vou pedir desculpa porque essa área de legislação eu não tô tão por dentro, né? Então, talvez, para não falar alguma besteira aqui, eu prefiro que a gente depois pesquise melhor também e fale. Essa parte de legislação eu não trabalho muito, né? Eu fico mais na parte de técnica mesmo, né? Vamos pesquisar e aí, então, viu? Eu prefiro poder passar uma coisa melhor depois sobre isso do que falar alguma coisa errada, talvez, aqui. Tá, eu tenho duas questões aqui que chegaram relacionadas à saúde das aves. A minha a Juliane, ela pergunta quais as doenças mais comuns, os sintomas e como tratar. E eu tenho a Rita falando que os franguinhos dela ficam com falta de ar. O que pode ser e o que ela faz? Beleza, eu acho que dá até pra gente juntar essas duas aí, porque uma das doenças mais comuns é a coriza, né? E aí, o que é a coriza para as aves? É uma gripe, né? Aí a gente aí no meio do Covid, olha a coriza aí. As aves ficam com sintomas gripais mesmo. Problema de respiração, as narinas com secreção, olho às vezes com secreção também. E aí, a parte de tratamento. Aqui, como a gente só trabalha com agroecologia, a gente não usa antibióticos. Então, o que a gente mais usa aqui é alho, né? O alho amassado com limão, que é uma técnica muito bacana, porque o alho é antibiótico, o limão também o limão é um anti-inflamatório. Receita serve pra gente também, né? Serve sim. Receita de vó. O limão como um antigripalzinho. Exatamente. E é o que a gente usa para as aves também. E aí isso, nossa, melhora muito. A gente tem uma outra plantazinha aqui que a gente usa bastante o chá dela, que chama terramicina, né? Aquela mesmo que faz o antibiótico. Ela é uma planta, uma plantinha roxa linda, e a gente usa o chá dela também. É muito eficiente. Massa. E eu acho que... Pode falar. Pode concluir, estou com mais uma pergunta aqui. De saúde. Ah, tá. Não, eu acho que outra doença que o pessoal me questiona muito é a bolba, né? Que são aquelas verrugas que dá normalmente na face da galinha. Aquelas verrugas a gente trata com tuia. A tuia é comprada em casa de ração e ela pode ser usada na criação tanto orgânica quanto caipira, quanto convencional. Show. Ainda sobre saúde, o Lúcio Flávio, ele fala que cria galinha caipira e tem dado muito peito seco. O peito seco, ele é bem complicado mesmo. Tem que dar uma olhada na ração, como é que está sendo, se a ração está sendo adequada para essas aves. E outra coisa é relacionada à desinfecção de ambiente. Às vezes a gente vai deixando as aves em locais que estão muito infectados, com muita bactéria, muito vírus, locais úmidos, e aí a proliferação dessas doenças é muito alta. Então, eu acho que tem que atentar bastante para essa limpeza, lavagem de galinheiro, limpeza de telas, né? Muitas vezes a gente esquece, mas é muito importante fazer a limpeza das telas, teia de aranha, isso tudo junta muita sujeira, muita bactéria, muito vírus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Show. Tem duas perguntas aqui fazendo uma comparaçãozinha entre as galinhas de corte e a caipira. Vou soltar comentar a do George. Deixa eu soltar ela aqui para você.
O Jorge pergunta, sabe me dizer qual é mais rentável? Criação com finalidade para produção de ovos ou corte caipira? Nossa, aí vai depender muito de mercado regional, vai depender do espaço que você tem. A criação de corte, ela acaba tendo um retorno mais rápido, né? Porque você com 70 dias você já está botando o seu primeiro lote para venda. Então é muito mais rápido o retorno financeiro. Agora, com relação à comparação entre os dois, aí vai muito de região, vai muito de espaço, do que você tem a intenção de fazer mesmo. Existe um grande problema hoje, um entrave aí para a avicultura de corte, que você não pode abater essas aves de qualquer maneira, né? Então você precisa ter um frigorífico, um abatedouro adequado. E aí, para você fazer esse abatedouro, gasta-se muito dinheiro e precisa muita coisa para atender a legislação. Então, se a sua região não tem um abatedouro, se você não tem dinheiro para investir no abatedouro, é um pouco complicado você criar ave de corte. Quem optar pela criação de galinha caipira, Incapé recomenda? Pelo Incapé, eu não vou recomendar, mas a gente tem. O pessoal tem usado muito uma ave da Embrapa, Embrapa 51. Não, tá me ouvindo, Ju? Alô? Oi, eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Cortou.